Olá, estimados amigos, irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um Palavras de Vida. Hoje nós queremos novamente fazer um Palavra de Vida um pouquinho mais longo, com uma reflexão sobre o Evangelho deste domingo, 14 de junho, que é o segundo domingo depois do dia de Pentecostes. Nós vamos refletir sobre Mateus 9:35 até capítulo 10, versículo 8. E vamos cantar duas canções. A primeira é um hino do Inário Luterano, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. É o hino 329. Mas nós vamos cantá-lo com a melodia de outro hino, do hino 395. E é um hino que fala de que muita gente ainda está sem a eterna luz, muita gente ainda é ovelha perdida, e Deus convida a gente a levar o seu evangelho a essas pessoas. Então o hino 329, cujo título, ou a primeira frase é: em agonia o mundo vai rumando à perdição. Em agonia o mundo vai rumando à perdição, angustiados demonstram aflição. Senhor Jesus, avisa-nos em hora tão crucial. Senhor Jesus, a igreja dá amparo celestial. Adora as pedras o pagão, das trevas teme o mal, se encolhe a sós na urbana luz, vaidoso ser mortal. Senhor Jesus, desperta os teus, haverão seu pavor. Senhor Jesus, a igreja dá por eles grande amor. O entendimento natural procura Deus em vão. Teu evangelho em seu fulgor propaga entre a nação. Senhor Jesus, poder nos dá e a pregação vigor. Senhor Jesus, ativa em nós a fé e o destemor. Adverte do juízo a voz, e no alto paira a luz. Milhares agonizam já, não vendo a eterna luz. Senhor Jesus, já tua grei a nova proclamar. Senhor, aviva a igreja aqui, em mim vem começar. Que Deus então comece em nós a sua obra e avive em nós o desejo de proclamar a sua palavra. Então nós vamos agora refletir sobre Mateus, capítulo 9, versículos 35 até 10, versículo 8. Eu não vou ler o texto todo, vocês podem ler depois na sua Bíblia, a sua Bíblia em papel, ou no celular, ou no computador, o texto todo. É Mateus 9, 35 até 10, 8. Eu vou ler do 9, 35 ao 38, ou seja, a primeira parte desta leitura que é para o domingo, dia 14 de junho. Diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas e anunciava a boa notícia sobre o reino de Deus, e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Que Deus nos guie quando queremos refletir um momento sobre esta leitura. Vocês sabem, meus amigos e irmãos, que antes de começar essa pandemia pela qual estamos passando, o Brasil já tinha milhões e milhões de desempregados. Agora, mais ainda. Nós oramos a Deus para que essa situação se reverta. Mas é interessante que, por outro lado, havia antes e ainda há hoje áreas de trabalho no Brasil onde sobram vagas, porque faltam trabalhadores especializados e bem preparados para essas áreas. No evangelho que nós acabamos de ler e ouvir, nós vemos que Jesus também precisava de trabalhadores. Ele diz assim: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. O texto diz assim que Jesus atendia muita gente. E por isso ele diz então que era necessário mais trabalhadores. Nós, como membros de igrejas cristãs, vemos o pastor e muitos líderes da igreja já trabalhando. Mas vemos também que ainda há muitas oportunidades de serviço a Deus e serviço ao próximo que precisam ser assumidas, preenchidas por aqueles que são membros do corpo de Cristo, que é a igreja. O texto diz que Jesus ficou com muita pena daquela gente, porque estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. E este é exatamente o motivo de Jesus precisar de mais trabalhadores. É porque ele tem compaixão das ovelhas que estão sem pastor. Ele tem compaixão das pessoas aflitas e abandonadas. Hoje a situação não mudou, meus irmãos. Milhares, milhões de pessoas ao nosso redor ainda são como ovelhas sem pastor, porque não conhecem o verdadeiro e único pastor que salva, que é Jesus. Essas pessoas não conseguem sozinhas encontrar a água da vida, o pão da vida. Elas não se conseguem livrar dos seus pecados, das tentações. Elas não conseguem se defender de falsos mestres, falsas doutrinas, falsos profetas e ladrões de almas que existem por aí e que estão a serviço do inimigo de Deus, que é o diabo. Foi então com profundo amor que Jesus olhou para aquelas pessoas. E da mesma maneira foi com um amor muito profundo que ela olhou para nós, que também éramos ovelhas perdidas, como diz o apóstolo Pedro lá em 1 Pedro capítulo 2. Nós éramos pessoas sem força espiritual. Nascemos já como inimigos de Deus, como Paulo mostra em Romanos 5, que é a epístola para esse domingo também. Por nós e por todas as pessoas do mundo, de todos os tempos, por todas as ovelhas sem pastor, o bom pastor deu a sua vida como havia prometido que faria, lá na cruz. E lá ele mostrou então que o seu amor é verdadeiro, não é um amor só de palavras, um amor que ele demonstrou na prática. Morrendo na cruz, ressuscitando, Jesus abriu as portas do seu reino de salvação para mim, para você, para todas as ovelhas perdidas do mundo, de todos os lugares, de todos os tempos. Enquanto ele estava aqui fisicamente, Jesus buscou ele mesmo as ovelhas perdidas e aflitas. Ele mesmo foi anunciando o reino de Deus para essas pessoas, mas ao mesmo tempo ele foi treinando 12 homens para depois serem os líderes da igreja, e eles, por sua vez, iam treinar outras pessoas para continuar anunciando a sua salvação quando ele voltasse ao céu. É por isso que depois, no dia de Pentecostes, que nós lembramos há pouco tempo, ele cumpriu a promessa de mandar o seu Espírito Santo sobre aqueles que criam nele, para que o Espírito Santo continuasse
com eles e através deles a pregação do seu reino, da sua salvação. Hoje, Jesus precisa de mais e mais gente para trabalhar. Não só em cargos, em tarefas dentro da igreja e na vida da igreja. Ali há oportunidade de trabalho na área da administração, na área da música, na área do serviço social e muitas outras. Mas Jesus precisa de gente para trabalhar para ele na vida diária, para levar o evangelho aos perdidos. Bilhões que ainda não creem e não seguem Jesus como o pastor verdadeiro e assim estão caminhando rumo ao abismo da morte. Como nós cantamos há pouco, né? Em agonia o mundo vai rumando à perdição. Agora, quem são esses trabalhadores que Jesus precisa? Anjos? Sim, ele poderia convocar os anjos para isso. Mas, na verdade, a resposta da Bíblia é nós. É de nós que ele precisa. É a gente que ele convida. Nós que já somos chamados por ele e somos amigos de Deus por causa da sua morte na cruz, como lemos lá em Romanos 5. Assim como Jesus chamou os discípulos, depois os enviou com a sua autoridade para pregar o evangelho da salvação, e depois foi enviando mais e mais pessoas, como nós podemos ler no livro de Atos e nas epístolas da Bíblia. Assim também, hoje, ele envia cada pessoa que já foi batizada, cada pessoa que já é salva porque foi unida a Cristo e agora segue o bom pastor Jesus na sua vida. Então cada um, meu irmão, minha irmã, meu amigo, cada criança, cada jovem, adulto, idoso, não importa o nosso grau de estudo, a nossa posição socioeconômica, a nossa profissão, a nossa descendência ou antecedência, não importa onde vivemos, quanto tempo de cristianismo nós já temos, se somos cristãos há 10, 20, 50, 80 anos, não importa. Jesus está nos chamando a ser seus trabalhadores, porque ele precisa de trabalhadores. Ele poderia fazer a evangelização de outra forma, mas ele resolveu contar com a gente para ser suas bocas, suas mãos, seus pés, ser parte do seu corpo, o corpo de Cristo que é a igreja. E ele tem muitos serviços, muitas tarefas, muitas oportunidades, tanto, como disse antes, dentro das nossas congregações, onde principalmente nós alimentamos a fé e nos apoiamos uns aos outros como ovelhas de Cristo, e temos um pastor e temos líderes que nos orientam, nos alimentam com a palavra e sacramentos, mas também em nossas vidas diárias. Ele precisa que trabalhemos com amor e dedicação para no nosso dia a dia ter compaixão das pessoas e levar a elas o que elas mais precisam, que é a salvação de Jesus. A minha pergunta é, você já é um desses trabalhadores? Ou será que você e eu às vezes não pensamos, não, isso é para os outros, ou isso é o pastor que tem que fazer, ele tem preparo, ou isso é para os líderes? Eu vou ficar só assistindo, o máximo que eu vou ajudar é indo lá na igreja, orando. Será que é assim que Deus quer que a gente participe? Não. Cada uma dessas oportunidades e tarefas são vagas abertas por Jesus, são chamados de Jesus para cada membro do seu corpo. Porque cada um de nós que é membro do corpo de Cristo recebe dons para isso, além do próprio Espírito Santo que recebemos desde o momento que começamos a crer em Jesus. O Espírito Santo então nos capacita a trabalhar, a usar os dons, nos dá coragem, nos dá força e nos orienta através também da palavra de Deus. E cada uma dessas tarefas, mesmo que seja muito simples, sempre é uma colaboração no trabalho, na missão de Jesus. No trabalho de expandir o seu reino, de levar o seu evangelho para salvar mais e mais pessoas. Cada cristão batizado, incluindo eu e você, é chamado para ser um sacerdote de Cristo, como diz Pedro também na sua primeira carta. Ou seja, é alguém que com a sua vida, com as suas palavras, com as suas ações, com a sua maneira de agir e reagir, cria
e aproveita oportunidades para levar pessoas a ter um encontro com Jesus. E todos nós podemos fazer isso, mesmo de dentro de nossas casas. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, que poucos podem sair ou poucos saímos de casa, através das redes sociais, telefone, nós podemos levar o Evangelho de Jesus a muitas pessoas. E podemos fazer uma outra coisa, mesmo que estivermos na cama doentes, podemos orar. Então, Jesus precisa de trabalhadores. E diferente do que acontece com as empresas, Jesus não exige muita especialização. Ou seja, nós não temos que saber muito, ter muito estudo para sermos os seus trabalhadores. Essa especialização, esse muito estudo, ele exige daqueles sim, que vão ser os líderes da igreja, os pastores, os diáconos, as pessoas que têm cargos de liderança, né? Agora, de nós, cristãos em geral, de todos os cristãos que são chamados de sacerdotes do rei na Bíblia, né? Jesus precisa apenas o quê? Que se disponham a ser seus trabalhadores, que estão alegres pela salvação que já receberam, de graça, e que agora querem servir a Deus com boa vontade, com alegria, querem louvar a Deus por seu amor, por sua salvação, como nós lemos também no Salmo 100, que também é um salmo para este domingo, e louvam a Deus não só com palavras, mas com a sua maneira de viver, como já dissemos. Então, Jesus precisa de trabalhadores, precisa de você, precisa de mim. E é porque ele tem compaixão das ovelhas sem pastor, e é porque ele quer que nós levemos a sua salvação às ovelhas perdidas ao nosso redor, que ele precisa de trabalhadores e que ele conta comigo e com você. Os trabalhadores que ele convoca para essa tarefa sempre são os mesmos. Somos todos nós os que já creem, você e eu. Então, meu querido amigo e amiga, que eu e você sejamos sempre atingidos profundamente pelo amor de Jesus. E então coloquemos mãos à obra, sendo trabalhadores de Cristo, para levar com palavras, com ações, com a vida cristã, com a maneira como reagimos, como perdoamos e pedimos perdão, enfim, no dia a dia, possamos levar a salvação de Jesus a todas as pessoas. Que você também possa ser um trabalhador de Cristo no seu dia a dia e em toda a sua vida. E um dia nós vamos encontrar todos aqueles que serviram a Cristo lá na vida eterna. Nós vamos terminar então com uma outra canção do cancioneiro da Juventude Evangélica Luterana no Brasil, o cancioneiro Todos os Povos o Louvem, número 40, que no estribilho nos convida a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e nas estrofes nos convida a tomar parte na missão de levar o Evangelho de Jesus para as pessoas. Buscai ao Senhor e vivei, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinais multiplicadas. Contemplai o céu e nele a luz, mais forte brilha a glória de Jesus, por seu amor imenso remiu-nos para o Pai, enquanto desgarrado em vil pecado ainda cai. Buscai ao Senhor e vivei, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinais multiplicadas. Tomai a vossa parte na missão, pois Deus mandou pregar a todo irmão, por todos os caminhos, cidades e nações, que em lugar de trevas haja luz nos corações. Buscai ao Senhor e vivei, buscai
param, param, param. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos virás multiplicadas. Que Deus abençoe você, sua família, toda a sua vida, e até a próxima.